Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Pietro, um dos fundadores do NutriWork, e a gente está iniciando mais um episódio do NWCast, o podcast do NutriWork. No episódio de hoje, temos a presença ilustre do Guilherme Moreira, vulgo NutriCalvo. Fala rapaziada, tudo bem, gente? Muito boa tarde a todos, João, Pietro. Além do NutriCalvo, estamos aqui também como host do podcast com o João Pedro, um dos membros do NutriWork. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio do NWCast. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é João Pedro e só queria demonstrar aqui quanto que eu fico honrado de estar numa conversa com essas duas pessoas. E bora pra cima, bora fazer esse episódio aí que eu tenho certeza que vai estar incrível. Bom, pessoal, o episódio de hoje é sobre criação de conteúdo. Como a gente faz nesses momentos de criação de conteúdo logo que saímos da faculdade, como a gente se introduz a esse mundo, se introduz ao mundo de edições e de entender como funciona o mainstream assim da produção de conteúdo, como saber a hora certa de postar algo, como se comunicar com as duas vertentes, com o seu público leigo, com seus pacientes e ter uma comunicação científica mais assertiva. E nesse sentido, Calvo, eu queria saber de você, pra gente iniciar a nossa conversa. Cara, quando foi que você começou assim, logo que se formou, demorou um tempo, antes da faculdade, antes de, enfim, concluir a faculdade, como que foi seu começo na criação de conteúdo? Cara, a minha história com criação de conteúdo, ela é bem longa, inclusive. Eu vou contar lá do início para ter contexto, tá ligado? O que que rolou? Quando eu entrei em nutrição, eu não sabia absolutamente nada de nutrição. Eu era tipo o mais leigo do leigo. Eu claramente seria enganado por qualquer vendedor de suplementos, tá ligado? O BCAA, glutamina, eu com certeza compraria tudo isso. Aí eu, tipo, já tinha me formado antes em engenharia de petróleo, aí eu fui e migrei de área. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com meio que sangue nos olhos, já queria fazer algum estágio, alguma coisa assim, pra meio que me destacar à frente, né, começar ali já com o pé na porta. E nisso eu consegui um estágio no primeiro período numa loja de produtos alimentícios, aquelas lojas que vendem, tipo, aveia, essas coisinhas assim, tá ligado? Eu consegui um estágio lá. E essa loja de produtos alimentícios estava começando um projeto de nutris da casa, digamos assim. Eles pegavam os estagiários, eles enjalecavam os estagiários e botavam os estagiários para ter aquela autoridade em loja, sabe, jalequinho e tudo mais, pra parecer realmente um nutricionista formado. O que acontece? Mesmo não sabendo nada de nutrição, eu era estupidamente bom em venda, porque eu trabalhei com venda já muitas vezes na minha vida. Então, imagina só, uma pessoa que não sabe sobre nutrição, mas que é muito boa em venda, e essa pessoa é moldada dentro do ambiente para vender os suplementos que tinham lá. Então, assim, eu era uma máquina de venda de suplemento inútil. Eu vendia picolinato de cromo, eu vendia óleo de cártamo, espirulina, clorela, tudo que vocês possam imaginar aí de suplemento que a gente vê hoje as pessoas, os charlatões passando, vocês podem ter certeza que eu vendia isso, e tipo, em grandes quantidades. Sendo que aí veio a pandemia, beleza, e eu fui desligado. E quando eu fui desligado, eu falei assim: "Pô, vou sentar aqui para começar a estudar, na moralzinha mesmo". Aí eu comecei a estudar e comecei a ver que tudo, tipo, pelo menos 99% das coisas que eu vendia lá não faziam o menor sentido. Aí eu pensei: "Cara, eu preciso me redimir com a sociedade". Aí eu comecei a criar conteúdo no Instagram. Inclusive, hoje foi até um momento que eu compartilhei um vídeo meu lá de trás, mostrando, tipo, que a gente tem que começar em algum lugar, pô. E o meu vídeo todo zoado, eu, tipo, sem qualidade alguma, áudio horrível e tudo mais, mas eu precisava de alguma forma passar informação de qualidade e relevância, porque eu me sentia mal por ter, tipo, vendido tanta coisa inútil. Aí eu comecei lá por volta do meu terceiro período da faculdade. E, cara, desde então eu nunca parei. Eu sempre continuei fazendo, tipo, reinventando conteúdo, mudando a forma de fazer e tudo mais. E com isso eu fui crescendo, crescendo no Instagram e ganhando mais visibilidade, né. Aí é basicamente isso. Legal, Cal. Foi como se tudo isso fosse uma forma de se redimir com o seu eu do passado, né, cara? Levando em consideração
esses suplementos que você disse que vendia pela sua habilidade em vendas. E, cara, esse ponto que você trouxe aí em relação à forma como você começou, né, a produção de conteúdo me chamou muita atenção. Não sei se você sabe, eu produzo conteúdo para as redes sociais. E algumas pessoas às vezes me perguntam, né, algumas dicas para começar, elas ficam meio receosas por ainda não ter um celular bom, um microfone legal, uma iluminação bacana, elas meio que esperam um cenário perfeito para começar. E eu queria saber como é que você enxerga isso. Você disse que começou aí meio no improviso, e eu acredito que talvez começar seja a melhor forma de você evoluir na produção de conteúdo. Acho que nunca terá um cenário perfeito, não sei se você enxerga dessa forma. Cara, eu enxergo absolutamente dessa forma, porque assim, eu lá atrás, eu já sabia que se eu começasse a fazer isso de produzir conteúdo, de começar a me expor na internet, eu conseguiria hoje colher os frutos que eu tenho colhido. Tipo, eu sempre tive essa percepção, entendeu? Porque eu via as pessoas fazendo e eu via que as pessoas tinham sucesso em relação à produção de conteúdo. Eh, Quando eu comecei muito mais com conteúdos escritos, algumas artezinhas, tipo, muito meia boca que eu fazia no Canva, o Canva grátis ainda. Eu usava vários artifícios para tentar utilizar o Canva grátis como se fosse Pro, enfim. E eu fazia muito mais escrito. Aí eu vi que na época começou aquela onda de IGTV, de conteúdos um pouco mais longos em relação à nutrição, e eu fui tentando colocar minha cara ali também, para o pessoal começar a meio que criar conexão comigo, sabe. E assim, a gente sempre vai ouvir dos mais próximos ou de, sei lá, da pessoal da faculdade, que a gente tá virando blogueirinho, que a gente tá fazendo coisa que não deve fazer, dar dica de nutrição. Cara, caga pra isso, porque assim, se a gente for ficar pensando no que as pessoas acham da gente, a gente não vai andar. Simplesmente. Então, eu sempre pensei por esse lado. E hoje as pessoas que lá atrás, elas ficavam, tipo, zoando, não sei o que, não sei o que lá, hoje elas estão aí, catando o paciente, tipo, não conseguindo ter um bom desenvolvimento na área, porque elas não fizeram o que eu fiz. Então eu penso muito, com essa cabeça, cara, de que hoje eu estou colhendo o que eu plantei lá atrás, sabe? Eu, particularmente, eu já fiz alguns videozinhos pro meu Instagram e tal, mas eu tenho um incômodo muito grande, isso é uma parada pessoal, que enquanto eu não tivesse uma estrutura, que é a estrutura que eu tenho hoje, eu não conseguiria desenvolver bem meu conteúdo, mas eu sei que isso é balela pura, porque, enfim, o Instagram é uma parada que você pode me dizer melhor, mas eu acredito que tem espaço, tem competitividade para todos os lados, e sempre vai ter paciente, sempre vai ter, enfim, pessoas interessadas pelo seu trabalho. E os videozinhos de nutrição e tal, para captar paciente, não só para isso, né, mas para captar mais visibilidade, mais autoridade, eu acho que, enfim, eles competem muito entre si, justamente pela repetição do conteúdo, mas sempre vai sobrar para todo mundo. Eu acho que a nossa área é muito, talvez um pouco democrática nesse sentido. Talvez, e só nesse sentido. Mas, enfim, eu acho muito bacana esse incentivo que você dá pra galera. E, cara, eu queria saber se no começo, assim, na sua produção de conteúdo, você priorizava conteúdo que estava no hype, assim, se você queria fazer alguma coisa que era muito comentada no momento, ou se você mantinha uma constância, sempre postando uma parada ali semanalmente ou diariamente sobre nutrição em geral e sem necessariamente surfar algum hype. Cara, eu fazia muito as 2 coisas. Tipo, eu produzia conteúdo, tipo, rasinho também, porque eu sempre pensei no seguinte: as pessoas que eu sigo são pessoas da área, então é muito comum que eu continue vendo ali conteúdo de nutrição o tempo todo. Beleza. Mas as pessoas que me seguem não necessariamente vão seguir pessoas da área de nutrição. Então, se uma pessoa ontem fez ali um post de pão versus tapioca, se eu fizer hoje, é muito provável que muitas pessoas vão achar que é novidade, entendeu? Se eu fizer isso, inclusive hoje, em 2025, vai ter gente que vai achar que é novidade. Então a gente, às vezes, fica se limitando, pensando: "Cara, esse conteúdo já tá muito batido, não sei o que, não sei o que lá", mas a gente, às vezes, pensa muito dentro de uma bolha, que é a bolha que a gente segue de profissionais da área de nutrição. Então a gente esquece que, tipo, milhões de pessoas não seguem esse tipo de profissional, tá ligado? E em relação à questão de surfar na onda, também já surfei muito, inclusive surfei recentemente numa onda aí que foi muito boa, contra um cara grande aí da área inclusive, sobre
tipo, ao assunto da proteína, enfim. A gente acaba que muitas vezes surfando nessas ondas, porque, querendo ou não, a gente quer ter visibilidade. Então, se a gente consegue bater de frente com pessoas grandes da área, de forma educada, de forma embasada, as chances da gente começar a ter relevância, ótimas, são altas e são ótimas. Então foi o que rolou, inclusive. Aconteceu essa, digamos, treta, muitas pessoas me conheceram e muitas pessoas continuaram porque viram que realmente o que eu falava fazia sentido. Legal, cara, legal, muito legal mesmo. Eu Isso que você disse, eu me identifiquei bastante em relação a essa questão da gente viver em uma bolha. Por sermos da área da nutrição, acaba que, naturalmente, a maioria das pessoas que a gente segue também são desse nicho, e faz com que esses conteúdos, para nós, se tornem repetitivos, né? Mas para o pessoal que não vive nessa bolha, que não é novidade, igual você trouxe. Se você repostasse algo lá atrás hoje, para outras pessoas ainda assim ia ser novidade. E só queria trazer esse ponto que eu achei bem legal, que às vezes eu fico meio receoso de fazer uma postagem nesse sentido, com meio de ser repetitivo, mas meio que a gente fica com essa visão embaçada, né? Achando que todas as pessoas consomem esses mesmos conteúdos que nós. E aproveitando também a oportunidade sobre esse tema que você disse, eu tenho um certo receio, Calvo, aqui abrindo o jogo, de produzir conteúdos da moda, sabe, do hype. Eu acho que é uma linha muito tênue entre você fazer um conteúdo autêntico e você submeter-se a modinha, sabe? Porque se você for apenas produzir o seu conteúdo com base no hype, eu acredito que daqui a pouco você pode perder a essência do seu conteúdo, sei lá, tá debaixo do chuveiro dançando, fazendo essas coisas que, pô, eu particularmente não gostaria de fazer. E eu não sei se você enxerga talvez um ponto, uma ideia para a gente delimitar até que ponto a gente consegue aproveitar um conteúdo do hype ou até que ponto a gente começa a perder a essência do nosso conteúdo. Não sei se fez sentido isso que eu disse. Faz todo sentido. Inclusive, a gente vê muito isso hoje em dia na internet, né? A gente vê conteúdos idênticos uns aos outros, de pessoas que às vezes sequer sabem do que estão falando. Elas copiam conteúdo lá da gringa, a partir daí, uma pessoa copia da outra e criam esse ciclo aí de cópia que me irrita muito. E, cara, foi o que você falou, às vezes, isso pode fazer com que a gente acabe perdendo a essência se a gente for seguir por essa linha, né, de ficar copiando, copiando. Mas existe possibilidade de você fazer um conteúdo, tipo, que está no hype, mas com a sua cara. Por Sim. exemplo, vários conteúdos que estão aí no hype, eu consigo pegar esses conteúdos e fazer um conteúdo com a cara do Calvo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica com esse receio, e esse receio é totalmente compreensível, mano, porque é chato você, tipo, tá rolando o feed, você vê um conteúdo, você rola mais um pouquinho, você vê um conteúdo, tipo, 100% idêntico, tipo, é surreal. E isso irrita muito, mano. Isso irrita, eu não sei se irrita pessoas que não são da área, até porque não tem como a gente se colocar no lugar delas, né? Mas pra gente que é da área, a gente vê isso o tempo todo, a gente vê que é repetitivo, a gente vê que muitas vezes é besteira sendo falada, pô, isso é chato demais, é muito chato. Cara, e pensando nesse sentido, pra você, sendo, assim, bem sincero, você acha que cabe, tipo assim, metrificar o conteúdo? Digo no sentido de, tipo assim, cara, eu vou fazer como meta mensal, fazer, sei lá, 3 de hype e 6 normais. Ou você acha que, tipo assim, não faz sentido, principalmente pra plataforma, assim, que você trabalha, metrificar essa parada? Cara, eu vou até ser muito sincero com vocês. Eu nunca tive estratégia de post, tá ligado? Eu sempre fiz post, por exemplo, eu acordo de manhã, eu vou no banheiro, sento na privada, eu escrevo um post e lanço. Não tenho, tipo, uma paradinha assim de planejamento. Eu nunca tive e eu acho isso muito problemático, porque poderia ser muito mais tranquilo se eu fosse fazer planejando, né? Mas eu realmente não consigo ter isso, mano. Eu não consigo. Eu acho que eu não consigo me organizar pra isso, sabe? Eu acho que seria interessante, mano, vocês conseguirem delimitar isso. Tipo, cara, eu consigo fazer hoje conteúdo para 5 dias. Boto 3 conteúdos rapados e 3 conteúdos, 2 conteúdos ali um pouco mais simples do dia a dia. Pode ser. Eu realmente não consigo precisar essa dica porque eu não faço. Eu sou realmente muito ruim com isso.
Entendi, cara, entendi. Eu acho que às vezes a gente ser um pouco menos robotizado na produção de conteúdo também é positivo, né? Porque a gente acaba compartilhando coisas que vêm à nossa mente mais naturalmente. E aí, talvez isso faça mais sentido para quem está nos enxergando, nos assistindo. Ô, Calvo, eu queria te fazer uma pergunta, cara, que é um ponto que durante muito tempo no qual eu produzo conteúdo, eu acabo caindo nessa armadilha, sabe? Eu acho que essa posição nossa de nutricionista nas redes sociais acaba carregando consigo um certo ar de profissionalismo, sabe? Que a gente precisa ser formal demais, porque a gente está na posição de profissional e os nossos seguidores de paciente. E a todo custo a gente precisa manter a formalidade. Porém, conversando com alguns nutricionistas do meio, cara, eles disseram completamente o contrário disso. Por mais que você esteja numa posição de profissional, você ainda assim precisa trazer clareza do conteúdo para quem está se assistindo, para quem está te assistindo. E na maioria das vezes isso vai acontecer quando você tira essa skin de profissional, quando você tira essa armadura e você é realmente você mesmo, sabe? E eu percebo muito disso na sua produção de conteúdo, porque por mais que eu não te conheça, né, a gente nunca conversou, dá pra ver que o conteúdo que você produz é muito sincero, demonstra claramente quem que é o Calvo, quem que é essa pessoa. E acho que a maioria das pessoas caem nessa armadilha de profissionalismo e acabam distanciando os seus seguidores, os seus potenciais pacientes. Como é que você enxerga isso, cara? Cara, você falou tudo. O que acontece? Eh, Muitas vezes eu também já ouvi que eu deveria fazer um conteúdo mais sério, um conteúdo mais sóbrio, e tipo, tanto de amigos quanto pessoas da família, mas eu entendi, desde quando eu comecei a fazer conteúdo e desde quando eu comecei a atender, as pessoas chegam a mim muito mais pela forma que eu transmito a informação. E pela forma descontraída, e as pessoas continuam por conta disso também. Tanto é que meus pacientes, eles chegam e falam: "Cara, eu vim para você muito mais pela forma que você fala na internet, porque eu vejo que você é exatamente o que você é na internet aqui em consultório", entendeu? Eu sou muito desse time, cara, o time de, mostrar mesmo a nossa essência, sabe? Mas é uma coisa muito minha. Eu sempre fui um cara muito descontraído, sempre fui um cara que sempre quis facilitar as informações, tanto na faculdade de engenharia quanto na faculdade de nutrição. Eu sempre quis ser um cara que facilitasse coisas muito complexas e botando muito mais, a minha personalidade. E pra mim sempre funcionou assim, cara. Eu sou um cara que gosta de trabalhar assim, porque as pessoas gostam de se sentirem mais próximas. Essa minha forma de trabalhar faz com que os pacientes, eles até em consulta se sintam muito mais próximos de mim, até em relação de amizade, por exemplo. Óbvio que a gente estabelece ali a relação nutricionista e paciente, a gente tem que estabelecer, mas é uma relação muito boa. Tanto é que os pacientes, eles não sentem medo de falar para mim que escaparam em algum momento da dieta, por exemplo, porque eles falam: "Cara, antigamente eu tinha medo pra caramba de falar com o meu nutricionista que eu tinha comido um negocinho fora", porque a gente tinha muita distância entre nós. A gente nem conversava no WhatsApp, por exemplo. Eu troco ideia com meus pacientes direto, cara. Pergunto como é que tá a vida e tudo mais. E eu acho que eles precisam disso também. Porque muitos pacientes, cara, eles vêm de experiências tão ruins com profissionais que eles se sentem até um pouco carentes de atenção, digamos assim. Eu até uma vez eu fechei uma paciente comigo que ela chegou para mim, ela queria só uma consulta individual. Aí após a consulta ela falou assim: "Cara, olha só, tem como a gente fechar o plano semestral, porque a abordagem que você utilizou em consulta eu nunca tive antes, você é um cara muito legal", simplesmente, tá ligado? E ela não tinha vindo do Instagram, ela tinha vindo da internet, ela nem me conhecia na verdade. Então essas coisas assim, esse tratamento mais próximo, eu acho que ele é crucial para que você mantenha uma boa relação com os pacientes. Legal, cara. Eu queria dar uma consideração sobre isso, Calvo. Eu acho que a forma como você produz o seu conteúdo sem essa armadura do profissional, sendo quem você realmente é, isso acaba, de certa forma, sendo um filtro para as pessoas que entram em contato com você, porque não sei se você conhece, a gente gravou um episódio com ele, o nutricionista chamado Vitor Pimenta, e ele um dia trouxe uma ideia pra gente, cara, sobre você precisa dar match com o seu nutricionista, você precisa ter identificação com o seu nutricionista.
Por mais que a gente realmente precise estabelecer essa relação nutri e paciente, porque no final das contas ainda assim é uma prestação de serviço profissional, eh, esse match, né, essa identificação faz com que o trabalho, de certa forma, flua. É melhor, né, essa questão do medo de punição de um paciente com o seu nutricionista, muitas das vezes vem de um nutricionista muito formal, muito rígido, e você quebrar essa ideia talvez aumente o seu vínculo terapêutico com o seu paciente, porque se colocam em uma posição, de certa forma, de amigos, de que ambos estão juntos nesse processo. E eu acho que isso é muito legal da gente reforçar sobre isso, porque isso pode colaborar com que o seu paciente diga coisas que, caso você não fosse dessa forma, ele não iria abrir o jogo para você, e por conta dele não abrir o jogo, talvez ele não consiga atingir um objetivo que envolva a sua alimentação. Faz sentido isso? Cara, faz todo sentido, todo sentido. Inclusive vocês são estudantes ainda, não são? Sim. Cara, vocês estão tendo uma visão, tipo, muito além, tá ligado? Vocês realmente já estão preparados aí pra atender, porque essa visão é muito difícil que as pessoas consigam assimilar. As pessoas que já estão na área há um tempo, inclusive. E isso que o Vitor disse de dar match com o paciente, cara, é muito, muito verdade. Hoje até eu faço mais isso, eu tenho tido até opiniões mais incisivas em relação a muitas coisas, porque eu quero que o paciente chegue comigo em consultório sendo o mais alinhado possível comigo em relação a diversos âmbitos, tá ligado? Não é que eu não atenderia um paciente, sei lá, que tem uma visão política diferente da minha. Obviamente não, não faz sentido isso. Mas um paciente que tem uma visão política igual à minha, por exemplo, ele vai se sentir muito mais à vontade comigo, entendeu? É basicamente isso. Então hoje eu uso muito aquela rede social, o Threads, né? E lá, cara, eu posto conteúdo quase que diariamente, e conteúdos muito alheios da nutrição também. E eu acho que essa rede social, o Threads, ele veio com como posso dizer? Ele para mim, por exemplo, ele foi um divisor de águas. Eu comecei a compartilhar conteúdo lá, tipo, em dezembro do ano passado, e muitas pessoas chegaram para mim em consultório por conta de posições que eu botava lá alheias à nutrição, entendeu? Porque a pessoa, beleza, ela quer um nutricionista, ela quer. Então, uma pessoa que trate ela bem, uma pessoa que ela saiba que não é zoada fora de consultório, por exemplo, entendeu? Então, eu acho que a gente utilizar redes sociais, por exemplo, que não sejam apenas focada na nutrição e que você consiga ser mais você fora da nutrição, eu acho que também acaba ajudando bastante na nutrição, inclusive. Legal, cara, legal. Eu levo comigo que redes sociais, Instagram, como o próprio nome sugere, são redes sociais, né? Então, sociedade, pessoas se conectam com pessoas. Então, você precisa transparecer ser uma pessoa. E aí, às vezes, você ser você mesmo traz consigo essa conexão com talvez alguns potenciais pacientes. Legal demais. Manda bala aí, Pietro. Acho que você queria fazer uma pergunta. Sim, sim, eu queria voltar no assunto que ele já citou anteriormente, que também aparentemente foi mais um turnover na tua carreira enquanto Nutri, mas isso que vocês discutiram agora, conversaram e tal, é o clássico vínculo terapêutico, né, que a gente fala na psicologia, tipo, é justamente essa posição de conforto que você tem com o seu paciente. Eu acho que a palavra que vocês estavam procurando é essa. E é isso, cara, eu acho que não adianta insistir, e como a gente já comentou anteriormente também, existe espaço para todo mundo, então você simplesmente pega o paciente que você acha que possa se identificar com o seu colega e encaminha ele, mano. Ele vai ser feliz lá, você vai ter feito o melhor para ele naquela posição, e ele vai ter o tratamento adequado. O Calvo, é muito engraçado falar, tipo, o Calvo, o vocativo, mas enfim. É, cara, outra parada que você citou um pouco brevemente foi em relação àquela treta que você teve. Se você não quiser falar disso, tudo bem. Eu só, enfim, a gente só segue. Mas caso você ache pertinente, a pergunta é no seguinte aspecto: a gente só se envolve com treta por consumir conteúdo dos outros. Isso é fato. A gente só consegue dar a nossa opinião sobre um assunto ou sobre uma situação que está sendo exposta se a gente consumir aquele conteúdo. E consumir o conteúdo, interagir às vezes com esse conteúdo, seja nos comentários da própria postagem, seja fazendo um post próprio, talvez seja importante no cenário para você, enfim, expor sua opinião, combater aquela ideia e talvez ganhar visibilidade.
Que você acha, cara, das pessoas que sempre estão lá nos comentários, sempre debatendo, sempre conversando? Você acha que isso é pertinente para a própria imagem? Pensando no nutricionista clínico, que vai atender paciente majoritariamente. Você acha que isso é útil para a imagem dele? Ou você acha que o cara que produz os próprios conteúdos, tenta se preservar ali das tretas e sempre tá, enfim, conversando mais com seus pacientes do que para possíveis novos seguidores? Qual desses mundos você acha que faz mais sentido? Tá lá sempre presente nos comentários, ou tá mais recluso, ou você tem que equilibrar um pouco um dos 2? Como é que você acha que deve funcionar isso? Eu acho que vai muito da personalidade da própria pessoa. Por exemplo, eu sou um cara que sempre estive interagindo muito na internet e tudo mais, mas eu conheço uns caras que são muito mais, tipo, contidos e que também têm sucesso. E em relação à questão lá da treta, cara, vocês podem perceber, eu não sei se vocês acompanharam na época, talvez tenham acompanhado, mas aquilo só virou treta por conta do comportamento da outra pessoa, tá ligado? E esse comportamento ele vai se repetindo aí, vocês percebem ao longo de vários outros comentários, vários outros posts em relação àquela parada, né? Daquele tipo de abordagem que ele estava tendo. E, infelizmente, se tornou uma treta, não tão infelizmente, porque eu consegui crescer por conta disso também. Pra mim foi positivo, mas foi uma parada que poderia ter sido muito menor, tá ligado? Tanto é que eu até vou citar, uma vez, um tempo atrás, eu tive uma, entre aspas, mini treta com o Ney Felipe, não sei se vocês conhecem, que é um nutricionista muito bom, inclusive. A gente teve uma treta, uma diferença de opiniões, sabe? E, na, e naquela época a gente trocou uma ideia tão legal que não se tornou uma treta. Foi apenas realmente uma discussão ali de pensamentos que não bateram de frente. Tanto é que recentemente a gente trocou uma ideia dessa época, né, porque talvez a treta, entre aspas, tenha se gerado a partir de um não entendimento da minha parte da visão dele. Aí ele me chamou no WhatsApp, a gente trocou uma ideia e a gente tinha até concordância em relação a muitas coisas relacionadas àquela treta. Mas talvez por conta de, uma interpretação que eu fiz de forma um pouco equivocada, aí rolou tipo uma discussãozinha. Mas, cara, vocês nem devem ter ficado sabendo disso, porque foi um negócio tão, saudável e passou batido. Porque o Ney Felipe é um cara muito educado, o Ney Felipe é um cara muito centrado e ele é muito gente boa. Então a gente conversou e depois seguiu o baile. Assim, obviamente a gente não vai concordar em tudo, mas ele é um cara, pô, muito de boa. Entretanto, outras pessoas aí da internet acabam que, por conta de terem colocado elas no pedestal, elas acabam achando que são inquestionáveis. E foi o que rolou naquela vez. É, eu lembro de ter Cara, acompanhado bem de perto essa situação. E de fato, eu achei, enfim, observando de fora, assim, que foi um comportamento um pouco histérico, assim. Mas da hora, cara, eu acho legal que é importante. Eu também acredito que seja importante basear um pouco seu conteúdo, assim, desmistificar algumas coisas, porque, por exemplo, tem gente que baseia o seu conteúdo, a sua persona dentro da internet, defendendo mentiras que, enfim, são nocivas demais à saúde dos nossos pacientes. Então, nesse sentido, eu acho que pode ser válido mesmo, concordo com você. João, você queria falar alguma coisa? Cara, eu queria dar umas considerações sobre isso que o Calvo trouxe, e eu concordo bastante. Acho que essa questão de se envolver em discussões nas redes sociais diz muito mais a ver sobre a personalidade das pessoas. Eu, por exemplo, me considero um pouco mais conservador e eu acabo evitando entrar nesse campo por não saber muito diferenciar até que ponto eu estou sendo condizente com aquilo que eu acredito, até que ponto eu estou viajando, vamos dizer assim. E eu queria tocar num ponto, Calvo, que você trouxe. Acaba que foge um pouco do contexto que a gente está conversando, mas eu vejo que esse é um grande problema do debate, sabe? Quando a gente discorda de algumas informações, principalmente nas redes sociais, talvez não apenas nas redes sociais, né, mas de modo geral, aquilo para a pessoa que foi questionada, muitas das vezes soa como uma crítica pessoal à própria pessoa e não sobre a informação que ela está transmitindo. E eu acredito que toda comunicação carrega consigo um certo nível de viés. E muitas das vezes, quando a gente pensa no nosso papel nas redes sociais, principalmente se tratando de comunicação científica, isso envolve desmistificar algumas coisas. E o problema disso é que as pessoas acabam não sabendo diferenciar até que ponto a gente está desmistificando a informação que ela trouxe e até que ponto a gente está atacando ela.
E essa diferença que você trouxe de comportamento entre o Ney e Felipe e essa outra pessoa que você se envolveu, talvez demonstre um certo grau de amadurecimento do Ney, sabe? E eu acho que isso é um desafio que a gente enfrenta com essa questão de demistificar conteúdos nas redes sociais pela essa falta de diferenciação do debate, sabe? De você não saber entender que é um questionamento sobre a sua informação e não sobre você. O que que você pensa sobre isso, cara? Cara, eu concordo plenamente. Inclusive, até nesse post que eu fiz, que foi o estopim pra dar essa treta toda, eu sequer tinha marcado a pessoa, tá ligado? Não toquei no nome da pessoa. Nem eu e nem todas as pessoas que fizeram conteúdo a respeito dessa dieta que essa pessoa aí acaba promovendo. Ninguém nunca falou assim: "Ó, arroba não sei quem, isso aqui é pra você". Nunca tocaram no nome dele, mas ele sempre recebia de alguém lá da tropinha dele os posts e ia lá achando que ele era a personificação da dieta que ele promove, digamos assim, sabe. É como se eu falasse: "Ah, brigadeiro é ruim". Aí uma pessoa que gosta de brigadeiro pra caramba, ela acaba achando que ela é o brigadeiro e vai ali bater de frente comigo porque eu falei que brigadeiro é ruim. É tipo isso. Foi o que aconteceu. Entendi, cara. Acho que é um ponto delicado do debate, né? Como eu trouxe. Mas, enfim, queria mudar um pouco de assunto, Pietro. Não sei se você gostaria de contribuir com mais alguma coisa. Caso não, eu gostaria de fazer uma pergunta de certa forma pessoal. O que que você me diz, tranquilo? Rebenta, João. Show. Paulo, durante esse tempo que eu produzo conteúdos para as redes sociais, muitas das vezes eu caí numa certa ideia que me frustrava de certa forma, onde eu comecei a metrificar o sucesso da minha produção de conteúdo com base em likes e visualizações. E queria saber, cara, como é que é pra você? Até que ponto, ou se você faz isso, ou se você não sabe diferenciar isso, como é que a gente consegue definir o sucesso da nossa produção de conteúdo, né? Se a gente leva em consideração o número de likes, número de visualizações, ou intenção, o que que você me diz? Cara, eu, tipo, há um tempo atrás, eu era extremamente ligado nisso. Mas também seria hipocrisia da minha parte dizer que eu não ligo mais, porque hoje eu tô com um Instagram muito maior e é muito mais fácil eu ter mais like. Mas quando eu comecei, eu ficava, tipo, correndo atrás, tipo, cobrando até pessoas para que elas fossem curtir e compartilhar minhas paradas. E isso acabava me deixando, tipo, muito ansioso, muito afoito, muito preocupado, se realmente estavam gostando ou não. Mas, cara, eu hoje meio que largo de mão, tá ligado? Eu hoje meio que só posto e vida que segue. Mas, eu não sei se eu deixei de ser esse cara que fica correndo atrás, ou se por conta de hoje meu Instagram ter mais sucesso, eu não estou ligando tanto pra isso porque tá tendo sucesso, tá ligado? Não consigo te discernir essas 2 questões. Mas, talvez seja porque realmente me desapeguei, porque, por exemplo, vários posts que eu faço tem ali, sei lá, 20, 30 curtidas. Mas alguns outros acabam estourando a bolha e tem, pô, milhares de curtidas. Então, assim, se eu fosse ficar sempre pensando nessa questão de likes, eu poderia ficar sempre triste desses posts não terem tido uma performance boa, e depois muito feliz por conta de outros posts terem tido uma performance maior. Eu hoje realmente eu tô um pouco mais desapegado disso, sabe? Eu tô um pouco mais preocupado apenas em, eh, compartilhar informação e as pessoas elas fazem o que elas quiserem em relação a isso, entendeu? Uhum. Legal, cara. Eu não que eu tenha experiência com isso, né? Obviamente, eu ainda nem nutricionista eu sou, mas uma coisa que eu carrego comigo com a produção de conteúdo é que, igual eu trouxe, muitas vezes eu caí nessa armadilha de basear o sucesso de um post com base no número de likes. Mas uma vez eu não me lembro aonde eu escutei isso, acho que deve ter sido de algum nutricionista, que acho que não faz muito sentido você basear o sucesso do seu post com base no número de likes, pensando em qual intenção é o seu post, sabe? Porque eu penso que alguns conteúdos, eles exigem, de certa forma, que sejam mais densos, e por serem mais densos, eles atraem menos pessoas. E por conta disso, o post não tem tanto engajamento. Mas ele acaba direcionando exatamente para o público que você precisaria atingir, sabe? E aí, sei lá, um post de 10, 15 curtidas.
Só que essas 10, 15 curtidas foram de pessoas que vão comprar a sua ideia e por conta disso vão virar o seu futuro paciente, sabe? Eu penso isso, não sei como é que vocês enxergam isso. Cara, eu enxergo exatamente como você. Realmente existem posts que vão dar uma viralizada, porque eles são posts ali que as pessoas têm uma maior aceitação, por exemplo, mas tem posts que vão apenas tocar uma parcela menor de pessoas, mas de uma forma que essas pessoas acabem se sentindo mais, suscetíveis a serem suas pacientes. Então, assim, concordo plenamente com você. Legal, cara, show de bola. Cara, eu queria saber uma parada também, isso eu acho que é uma dúvida meio geral, assim, porque vou citar um exemplo aqui que já tivemos conversas pessoais sobre isso, e que me diz que, de certa forma, é frustrante isso. É o Gabriel, o próprio fundador do Nutriwork, ele disse que ele se sente muito incomodado, e é um pensamento que nós compartilhamos, de se sentir muito incomodado com produzir um conteúdo muito leigo, assim, muito voltado para o paciente e tal. Porque às vezes envolve se tornar um pouco trendeiro, sabe? Ficar fazendo só coisa da trend e tal, ficar fazendo dancinha, ficar apontando esse. Se não tiver esse, vá nesse, mas nunca esse. Isso é, de certa forma, não desmerecendo o trabalho da galera, mas, na minha opinião pessoal, assim, é um pouco ridículo pra, enfim, 5 anos de diploma você precisar fazer isso. 5 anos de faculdade, aliás. Pra ter um diploma pra fazer essas brincadeirinhas aí. E ele se comunica de maneira mais sóbria, de certa forma mais séria, e se comunica mais para o público dele, né, que é mais nichado em relação à prática baseada em evidências. Mas isso é uma parada, olhando para do jeito mais funcional da coisa, assim. Tu prefere separar seus conteúdos? Ou, tipo assim, quando você quer atingir certo público que te segue, tu faz um conteúdo de certa forma mais sóbrio, e quando tu quer atingir seus pacientes, as pessoas que possivelmente se tornarão seus pacientes, você faz um conteúdo mais leigo? Ou você acha que você tem que, tipo assim, mastigar a informação, mesmo que seja mais séria ou mais complexa, torná-la, comunicável para o leigo, e ao mesmo tempo que o leigo consegue entender, a pessoa que consome seu conteúdo pela parte mais científica entende também? Você acha que você mistura esses 2 mundos sempre, ou se você prefere separar, assim? Como você disse, né, você tem uma liberdade criativa um pouco dependente do seu vaso sanitário, mas mas, eh, enfim, como você prefere guiar teu Instagram, assim? Cara, então, às vezes que eu fiz conteúdos mais técnicos, foram só as vezes que eu precisei, de certa forma, entre aspas, provar que eu sabia sobre o que eu estava falando, que foi justamente naquela época da treta, por exemplo. Mas eu sou um cara que eu gosto muito mais de fazer conteúdos muito mais simples, e conteúdos, tipo, que estão ali no topo complexos, a gente vai afunilando para que eles fiquem mais simples possível, para que a pessoa que sabe do assunto, tipo, a pessoa que sabe de forma técnica, consiga entender, e a pessoa leiga também. Porque a pessoa que entende, a pessoa que, tipo, é extremamente técnica, ela entende a forma que eu passei ali, e ela vê que realmente fez sentido, ela fala assim: "Cara, essa pessoa é inteligente", porque ele conseguiu, pegar um conteúdo mais denso e fazer com que pessoas de todos os nichos conseguissem entender. Então eu sempre procuro fazer isso, eu sempre procuro, tipo, simplificar a ponta da pessoa, e não simplificar de uma forma que fique, tipo, extremamente superficial, porque pra mim isso não é tão legal assim. Mas simplificar a ponto da pessoa conseguir assimilar, tipo: "Caraca, tá aí, faz sentido". E a pessoa também que é da área e mais técnica fala assim: "Caraca, ele conseguiu simplificar um conteúdo mais denso". Entendo, mano, é meio que uma preocupação, assim, na vibe meio de professor, né. Assim, preciso ensinar minha turma e não posso passar como idiota para os meus colegas de trabalho. É bem bacana, eu acho que é um jeito interessantíssimo de pensar. E Ô, pode falar, João. ô, ô Pietro, sabe uma coisa que eu penso sobre isso, cara? É, eu acho que, de certa forma, isso é uma dificuldade que a gente enfrenta de traduzir um conteúdo complexo de uma forma de fácil entendimento, sem que fique simplificado demais. E eu acho que uma pessoa que consegue fazer isso, que tem uma habilidade de traduzir algo que você olha à primeira vista e você fala: caramba, mano.
Que é isso?" E aí o cara traduz isso de uma forma simples e de fácil entendimento. Eu acho que essa habilidade ela diferencia um bom explicador de um explicador medíocre que só, fala termos técnicos, que é nebuloso na sua comunicação, sabe. Eu penso dessa forma e eu acho que essa é uma habilidade muito difícil da gente desenvolver. E eu queria aproveitar para perguntar para o Calvo se essa forma de traduzir um conteúdo, vamos se dizer assim, sempre esteve presente na sua vida ou talvez seja uma habilidade aprendida que você desenvolveu com o tempo? Ou você acha que é um dom natural seu? Cara, desde a época da escola, mano. Desde a época da escola Uhum. eu fui o cara das analogias. E assim, daquele cara que pegava uma paradinha, assim, que as pessoas estavam com dificuldade e que, tipo, fala assim: "Cara, olha só, se a gente for olhar por outra perspectiva, tem como a gente entender melhor". Eu sempre fui esse cara. Tipo, realmente eu acho que é uma parada que eu construí lá de trás. Mas eu não sabia se isso funcionaria na parte de nutrição, porque eu meio que não tinha ideia de como comunicaria para as pessoas. Aí, eu comecei a seguir um cara que eu não sei se vocês conhecem, mas o cara é top demais. Inclusive eu comecei a compartilhar conteúdo também muito por conta dele, e foi o Luan Lisboa. Vocês conhecem o Luan Lisboa? Ah, de nome assim eu não me lembro, cara, mas provavelmente eu devo conhecer. Depois eu mando pra vocês, ele é um baiano nutricionista, tipo, muito, muito top. E assim, ele é muito dessa parte também de traduzir conteúdos mais complexos de uma forma muito mais tranquila de aceitar, de assimilar. E eu falei: "Cara, realmente na nutrição também pode funcionar dessa forma". Então eu sempre, tive essa pegada de sempre ter coisas complexas, mas eu comecei a fazer isso de fato quando eu comecei a entender que funcionaria também na nutrição. Depois que ele mostrou que fazia isso, eu comecei a meio que me espelhar nele. Eu dei uma pesquisada aqui, Calvo, ele é professor de bioquímica, não é isso? Sim, ele é muito bom. É, sim, eu já assisti algumas aulas dele, realmente ele é diferenciado. Eu acho, cara, que essa utilização de analogias na comunicação em saúde, ela tem um potencial incrível, cara, de você conseguir ilustrar, né? Porque às vezes você traz algum conceito para uma pessoa em relação a algum aspecto da ciência e fica meio abstrato. Ela não consegue de fato enxergar o que você está querendo dizer. E utilizar analogias é uma excelente ferramenta para você trazer esse conhecimento de forma mais concreta, sabe? Muito legal. Cara, eu queria fazer uma pergunta em outro sentido agora, que é saber como a comunidade, assim, você que já passou por esse processo que a gente está iniciando agora, tanto quanto nutricionistas individualmente, né, estudantes e futuros nutricionistas, como o NutriWork, o grupo de estudos, eu queria saber como você fez, entre aspas, assim, para ser, de certa forma, aceito pela comunidade de nutricionistas que produzem conteúdo, mas não aceito no sentido de, tipo assim, eles te abraçaram e falaram: "Não, eu quero que você seja do meu grupinho", tá ligado? Não isso, mas no sentido que, tipo assim: "Cara, tá aí, vou seguir esse cara porque ele sabe o que ele tá falando. Tá aí, eu respeito esse cara, eu vou indicar esse cara pra meus pacientes seguirem", coisas do tipo. Por exemplo, eu lembro que teve um post tempo atrás que eu fiquei até tipo: "Caralho, o mundo desse cara tá absurdo". Que foi o Léo Costa, postou no story dele, tipo assim: "Ah, siga o Nutricalvo". Eu falei: "Mano, que é isso? O cara tá estourado". Eu queria saber, tipo, como foi acessar essas pessoas? Como você achou, meios, assim, tanto no começo quanto depois de aumentar seu número de seguidores, pra ser respeitado, assim, de certa forma, pelos profissionais da área? Cara, eu vou ser bem franco contigo, eu não sei em qual momento eu comecei a ser, tipo, as pessoas da área me seguirem e me respeitarem assim, mano. Eu lembro que uma das primeiras pessoas, vou até falar o nome dela, foda-se, foi a Débora Moz. Lá há muito tempo atrás ela me seguia, porque ela gostava dos meus conteúdos também, a gente trocava uma ideia, mas aí depois da treta ela se dividiu, né. Mas enfim, cara, o Cadu Viterbo também me seguiu antes da treta. Cara, muita gente já me seguia antes da treta e, tipo, meio que ficou do meu lado nessa parte, né, porque via que, não fazia sentido o que o doidão lá estava falando. Mas enfim, precisamente, mano, eu não consigo saber quando foi o momento, tipo: "Caraca, várias pessoas da área aqui importantes estão me seguindo. Pô, realmente eu sou um cara que talvez tenha uma boa aceitabilidade". Não lembro não.
Mas foi ao longo do tempo, foi produzindo conteúdo, foi começando a ganhar alcance, e uma coisa leva a outra. Mas tu chegou a, tipo, trocar uma ideia na DM ali, mandar uma mensagem respondendo um story, mandando um post, tá ligado? Você chegou a fazer esse networking assim mais velado? Ou foi só pelo teu conteúdo, enfim, conteúdo por conteúdo, e você chegou assim, e a galera começou a te notar e tal? É, conteúdo, conteúdo. Tipo, eu nunca mandei no direct pra ninguém. Alguma vez eu mandei um conteúdo meu, foi para o Santiago, porque ele estava falando sobre um negócio de pré-treino lá e tudo mais, eu mandei um vídeo meu falando: "Aqui, ó, cara, aqui, pra você ter melhor conteúdo que você compartilhou hoje". Aí ele foi, viu, falou: "Pô, maneiro, cara, não sei o que, não sei o que lá". Mas fora isso, mano, nunca mandei conteúdo meu não. Até porque, eh, eu não sei se isso é uma forma legal de abordagem, tá ligado? Acho que isso também é uma opinião minha. Tipo, de mandar um conteúdo meu que eu produzi pra outra pessoa, pra pessoa ver. Tipo, muitas vezes, e até, tipo, saindo desse assunto de discussão de conteúdo, mas muitas vezes algumas pessoas vêm no meu direct, me abordar pra meio que oferecer serviços dela. Eu acho que até vai na mesma linha de pensamento, tá ligado? Tipo, esses coaches da área aí, tá ligado? Geralmente eles me mandam mensagem, mandam no meu direct, a pessoa nem me segue, vai lá pra fazer o famoso, qual é o nome daquela parada? Eh, Social selling, que chamam, né. É a pessoa meio Funil de que vendas. chega, exato, meio que chegar no teu direct e dar o papinho dela. Cara, eu acho isso aí um saco, na verdade. Tipo, se eu nem sigo a pessoa, se a pessoa não me segue, se eu nunca tive contato com ela, eu acho isso é muito chato. Então, eu meio que tenho essa opinião em relação a isso. Mas foi isso mesmo, mano, foi com o tempo, talvez algum post ou outro tenha aparecido pra pessoa, a pessoa gostou, me seguiu. Tanto é que, por exemplo, o Cadu Viterbo, eu não sei se vocês conhecem o Cadu. Mano, o Cadu é amigão meu. Pô, a gente troca ideia direto, todo dia. Inclusive, ontem eu estava falando com ele também, ontem de noite, a gente troca ideia muito, muito direto. Ele e o Léo Costa, eu troco ideia com ele direto também, direto não, mas de vez em quando a gente troca ideia também sobre conteúdo. Tem uns caras realmente grandinhos na área que me consideram. E eu acho até maneiro isso. Tipo, não é que eu acho que eu sou pica por conta desses caras, mas eu acho que é uma boa, como eu posso dizer, métrica. Tipo, esses caras da área, eles saberem, eles me como posso dizer, me considerarem um cara bom, entendeu? Legal, legal, cara. E eu acho, cara, que a gente que. Quando eu falo a gente, né, eu digo. Talvez pessoas que têm um senso crítico mais afiado no que diz respeito a conteúdos sobre nutrição. E quando a gente bate o olho num perfil de uma pessoa, a gente consegue identificar claramente se ela é uma pessoa que leva como princípio um embasamento científico ou se ela é um picareta. E o que você trouxe acho que faz muito sentido, né? Pessoas que são referências nesse assunto, te seguindo, de certa forma, é uma métrica para você se guiar de que, pô, sua produção de conteúdo tá fazendo sentido com aquilo que você pretende trazer com ela. Calvo, eu queria fazer uma pergunta, cara, sobre posicionamento nas redes sociais, sabe? Eu acho que esse é um ponto que muitas pessoas têm dificuldade, talvez com um receio de onde vem a fonte dos seus conteúdos, quando elas vão se posicionar sobre um determinado tema, elas acabam ficando em cima do muro, sabe? Elas falam um pouco daquilo, mas ao mesmo tempo elas tiram o seu da reta. Se dá uma orientação, mas ao mesmo tempo, olha, mas você tem que olhar isso com mais calma, não sei o quê. E eu acho que talvez você ser firme com o seu posicionamento seja uma forma de você mostrar que, olha, pô, esse cara, o seu paciente talvez te enxergue dessa forma, né? Olha, dois caras, né? Esse cara, ele diz uma coisa sobre aquele assunto e ele fica um pouco em cima do muro, e o outro ele vai e fala e não tá nem aí porque que as outras pessoas vão achar. E aí eu queria saber de você como eu me coloco na posição de alguém que está começando com a produção de conteúdo agora, né? Como é que a gente consegue se posicionar de forma mais incisiva, não sei, talvez seria a melhor palavra nesse contexto, mais segura talvez com o nosso conteúdo e parar de ficar em cima do muro. Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, em relação a um tema específico, vamos lá. Em relação a leite inflama. Vamos pegar Isso. talvez esse conteúdo assim. Cara,
a gente tem que, por exemplo, nós que somos da área, a gente vai na evidência mais robusta disponível. Como a gente sempre diz, existe evidência para tudo, tá ligado? Tem gente que baseia-se em estudos dizendo que realmente leite inflama. Mas a gente sabe que são estudos ali de baixa qualidade, estudos com muito viés metodológico, enfim. Quando a gente pega os estudos realmente que são robustos, que têm qualidade, a gente vê que leite não inflama, e leite tem até caráter anti-inflamatório para muitas vezes, para muitas pessoas. Então, assim, tem conteúdos que meio que são unanimidade, que a gente usa ali a ciência ao nosso favor. Tem alguns conteúdos que, cara, deixa eu até pensar, alguns conteúdos que meio que depende, tá ligado? Na verdade, mano, na nutrição tudo depende, né, na área da saúde tudo depende. Mas tem alguns conteúdos que, a depender do contexto, eles podem sim ser, tipo, um pouco mais complicados de você dizer na internet e meio que não ficar em cima do muro e alguns outros não. Por exemplo, a gente fala para muitas pessoas. A gente fala pra pessoa que: "Pô, você pode comer ali um doce de leite no teu dia". Show de bola. As pessoas, elas vão entender de formas distintas. Tem pessoas que vão entender que você pode comer isso aí diante de um contexto em que você está ali mais alimentado, mais saciado, um contexto até talvez, pós-almoço, por exemplo. Vão ter pessoas que vão achar que eu tô falando que você pode comer doce de leite à moda caralho. Mas enfim, pessoas que vão entender ali como se você pudesse comer deliberadamente o doce de leite. Então tem coisas que depende muito de quem está vendo nosso conteúdo, né, mano. Por isso que a gente tem que ter, às vezes, cuidado, porque as pessoas entendem o que elas querem entender. Teve até uma vez que foi um post que eu fiz sobre manteiga versus margarina. Foi exatamente isso. Eu fiz um post lá atrás sobre manteiga versus margarina, aí teve uma paciente minha que, porra, pegou aquilo e guardou, né. Aí, mano, ela chega em consulta, tipo, com resultados zoados em relação à questão do emagrecimento. Tipo, a gente tinha feito uma dieta realmente mais hipocalórica, ela tinha ali a possibilidade de emagrecer, se ela seguisse o negócio na moralzinha. Tipo, e tirando todo o lado de comportamento e tudo mais do contexto. Mas em relação, tipo, à parte alimentar mesmo. Eu perguntei: "Pô, o que que aconteceu e tudo mais?" Ela: "Ah, não sei o que, não sei o que lá". Até que, diante ali da conversa, na anamnese, né, eu perguntei: "Pô, cara, como é que tá sendo o teu café da manhã?" Ela: "Ah, pão com ovo, não sei o quê". Não, mas só pão com ovo, não sei o que você tá usando além disso? Ela: "Ah, eu tô usando margarina, você disse que podia". Eu: "Como assim?". "É aquele post que você fez". Tipo, as pessoas elas vão pegar pra elas o que elas querem pegar, tá ligado? Ainda justificam falando que fui eu que falei. Mas é complicado, mano. Eu entendo, cara. Às vezes as pessoas acabam distorcendo aquilo que a gente traz. Às vezes elas são muito extremas com aquilo, sabe? Então, pô, você fala, olha, margarina é mais saudável comparada à manteiga. E a pessoa pensa, pô, então manteiga mata e margarina é à vontade na dieta. E acho que isso talvez seja um problema. Mas o intuito da pergunta, Carl, que você até questionou, seria exatamente isso, né? A forma que a gente consegue ter mais segurança com a produção de conteúdo. Talvez seja desenvolvendo habilidades críticas de interpretação de evidências científicas, porque a partir disso a gente consegue diminuir a incerteza de que a nossa produção de conteúdo ela não vai estar alinhada com a realidade. Esse era o intuito da pergunta, cara, e respondeu perfeitamente. Eu ia falar até em relação à questão de erros e acertos, né, mano. Porque, assim, às vezes a gente fica com receio de postar alguma coisa, porque, tipo, a gente fica com receio de errar, tá ligado? Mas todo mundo erra, mano. Tá ligado? A questão é, o que você vai fazer em relação ao teu erro? Você vai se manter ali no caminho de errar e tentar endossar o teu erro de todas as formas possíveis? Ou você vai chegar e falar assim, cara, olha só, fiz um post recentemente sobre isso, pô, dei mole nessa informação. Você realmente ali se consertar. Porque isso mostra o como você está realmente alinhado com compartilhar um conteúdo de valor ou de apenas querer inflar teu ego, tá ligado? Justíssimo, mano. Acho que isso falta muito na área da saúde, porque as pessoas confundem. Não posso dizer, enfim, de maneira geral, mas a gente consegue observar esse comportamento frequentemente. É a falta de autoridade com, enfim, a falta de possibilidade de errar. Tipo, as pessoas acham que a partir do momento que ela errou uma vez, a autoridade dela vai lá no chão e ela se torna inútil. E a gente sabe que não é bem assim. Mas pra fechar, cara, eu tenho três perguntas pra você, seguidas. Eu preciso que você indique para os nossos ouvintes um nutricionista, influencer que você acredita que seja
enfim, um bom um bom nutricionista para a pessoa se informar, enfim. Eh, e você acha que o conteúdo dele é válido, assim? Um influencer calvo e um influencer de moda masculina, que eu sei que você manja. Pô, tirou onda. Vamos lá. Cara, eu queria muito que as pessoas conhecessem também a minha esposa, mano. A minha esposa também, ela é nutricionista e ela produz conteúdo. E ela é muito sóbria também nos conteúdos dela. Ela tem a mesma pegada que eu, tipo, de zoação e tudo mais, mas ela é, tipo, estupidamente inteligente também. E o arroba dela é @xananutri, IZA-NA Nutri. Aí, vamos lá. E algum nutricionista calvo além de mim? Deixa eu ver. Cara, um muito bom. Nossa, ele é muito bom e ele é estudante, cara, na verdade. Tem que ter nutricionista mesmo ou estudante? Pode ser estudante, pode ser estudante. Tá. O arroba dele deixa eu ver aqui, Garcia Nutrição, que é o João Vitor Garcia. Manjo. Mano, esse cara, ele é muito, muito, muito bom, muito bom. Ele é estudante, ele tá se formando agora no final do ano. Ele é calvo e ele, tipo, é muito baseado em evidência também, ele realmente explica muito bem. Ele é um cara realmente diferenciado também. Doc E de Lucas vem moda firme também, hein. Oi? oi? O Doc Lucas vem firme também, né. Ah, ele é outra parada, ele já tá outro nível, porque, assim, ele você já conhece, o Lucas, né. Também é outro moleque, é muito gente boa, mano, ele é muito, muito engraçado esse cara. A gente troca muito ideia também. Ele é absurdo. Eh, e a última é de moda, né. De moda o incontestável Balbi, né, que é o @GugaBalbi ou Balbi Guga, sei lá. Balbi Guga eu acho, velho. Sabe Balbi muito. Guga, é isso. Pô, cara, ele é outra parada. É assim, muito do que eu visto, eu me inspirei nele, né. Sabe muito. Tá ligado? Em todos os posts o menino tá alinhado, não tem jeito. E Calvo, agora falando um pouquinho Pô, mais sério, cara, deixa um recado que você acha pertinente para as pessoas, principalmente para os estudantes que estão ouvindo esse episódio, e que você acha que pode ser útil tanto na carreira deles quanto na produção de conteúdo. muito bom. Para todos os estudantes, primeira coisa, não esperem o cenário perfeito para que vocês comecem a compartilhar conteúdo, porque se vocês querem ter pacientes, as pessoas têm que saber que vocês sabem, porque você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, mas se ninguém souber que você é a pessoa mais inteligente do mundo, as pessoas simplesmente vão no nutricionista do teu lado, que é um cara que fala que leite inflama, tá ligado? Então, assim, é bom você, além de saber, você transmitir e saber transmitir. E isso é um negócio treinável, sabe? E não ter medo de errar também. A gente vai errar em algum momento. A questão foi como eu falei anteriormente, a gente fazer com que as pessoas entendam que foi um erro e é consertável, digamos assim, e que isso não deixe que o seu ego seja, como posso dizer, isso não influencie na questão do ego, tá ligado? Você tem direito de errar, não tem o menor problema em relação a isso. E a última coisa é não ligue o que as pessoas falem, porque as pessoas vão querer te impedir a todo custo de crescer no Instagram. Tipo, eu digo pessoas, pessoas próximas mesmo. A gente fica naquela de, começar, tipo, as pessoas ficam: "Ah, não sei o quê, blogueirinho, ah, não sei o quê, você não deveria estar compartilhando conteúdo". Eu ouvi muito isso durante a época da faculdade. E foi o que eu falei lá no início do podcast, né, as pessoas que falavam isso estão hoje aí, catando paciente e atendendo em plano de saúde, tá ligado? Então essa parada. E é basicamente isso, mano. Eu quero também parabenizar, tipo, o NutriWork, porque, cara, vocês vieram com força, vocês realmente são diferenciados. Eu sempre falo isso lá no grupo quando eu tenho a oportunidade de estar lá. Eu sempre falo o quão bom vocês são. Eu indico para todo mundo. E vocês traduzem também a ciência, essa prática baseada em evidência, de uma forma muito maneira, muito sóbria. Os e-books que vocês têm lá são sensacionais. Enfim, eu quero muito, de verdade, que vocês cresçam exponencialmente, mano, porque é uma parada que faz diferença. A gente tem muitos, tipo, cursos aí de não sei o quê, de evidência científica, mas a forma que vocês transmitem a informação é diferente, mano. Cara, agradeço você em nome do NutriWork, muito obrigado pelo elogio e pela indicação sempre que possível. Esse é o nosso trabalho, é tentar trazer o conteúdo científico, o conteúdo necessário para um bom estudante se desempenhar enquanto um bom profissional da maneira mais acessível, tanto financeira quanto linguisticamente falando possível.
E vou pedir um espacinho aqui, cara. Você tem até cupom se quiser falar sobre, fica à vontade para fazer um jabazinho sobre o NutriWork Plus. E é a nossa plataforma de ensino, a plataforma da NutriWork, onde você consegue encontrar diversas aulas sobre todos os temas possíveis de nutrição, vários e-books, consegue encontrar um suporte no nosso grupo de estudos privado, consegue encontrar os episódios desse podcast que você está escutando com antecedência, eles sempre saem lá com antecedência, as nossas análises de artigo, e a gente tem um módulo muito bacana, uma novidade no NutriWork Plus, que é o Comfort Place, que é um módulo gravado por estudantes de psicologia e, enfim, encabeça um projeto muito bacana que chama Mentaliza Psico. É um projeto parecido com o NutriWork, voltado para estudantes de psicologia, e dentro desse módulo você encontra maneiras de lidar com a ansiedade do futuro, de lidar com, eh, os processos difíceis da faculdade, como lidar com isso, como fazer boas escolhas, como organizar sua rotina. A gente, escolheu dedicar esse tempo para que a gente consiga absorver os nossos assinantes e tentar torná-los os mais centrados possíveis nos seus objetivos e ter esse espaço para que eles consigam se sentir melhor. Esse módulo é mais uma conversa de psicólogos para estudantes, para pacientes, no caso, e espero que isso ajude vocês e os assinantes. E é isso, Calvo, deixa suas redes aí onde o pessoal te encontra, para a gente finalizar. Galera, em todas as redes sociais, @NutriCalvo, o calvo mais querido, ou talvez não, do Brasil. É sim, pô, se não é o mais querido, é o mais conhecido. João, se despeça, por Bom, favor. É, só queria agradecer a oportunidade de fazer parte dessa conversa. Agradecimento especial ao Pietro, ao NutriWork e também agradecer pela troca, Calvo. Foi muito legal. Acredito que a gente conseguiu trocar uma ideia bem bacana que vai contribuir bastante aos nossos ouvintes. É isso, pessoal. Valeu demais. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado pelo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!